É assim, o problema da imagem é que há três fatores aqui principais. A primeira é porque também nessa altura a imagem que havia, e sobretudo a que a TV passava, a preto e branco, e era só um canal, era quase tudo de Lisboa. Pouca coisa se passava do resto do país. A não ser quando o Marcelo ia a um lado qualquer, ou o Tomás ia inaugurar qualquer coisa, é que apareciam umas imagens de fora de Lisboa. Portanto, o resto que acontecia era tudo em Lisboa. No resto do país praticamente não acontecia nada. Por isso há uma certa dificuldade nas imagens, até agora, para conseguirmos fazer, por vezes, algum trabalho de pesquisa. Nota-se que há dificuldade em recolher imagens do Norte. Se bem que das operações que foram feitas da alfabetização e da Operação Nortada e o Nordeste, há muitos filmes, a televisão tem muitos registros. Agora, pergunta-me assim, até aí passaram? Não, não passaram. Passaram no noticiário uma coisinha, mais outra coisinha ali e acolá, porque de resto depois o que é que se passava, o que se passava, que era uma permanente mudança, porque na altura as coisas mudavam de hora a hora e muito rapidamente, e não havia internet, que é uma coisa engraçada, e mudavam. O que era agora, daqui a meia hora já não era. As reuniões sucediam-se em cima de reuniões e as decisões caíam em cima de decisões e as coisas mudavam muito, muito depressa e muito rapidamente. Mas era tudo em Lisboa, quer dizer, no Norte e no Sul. A situação era muito mais. Havia situações locais, mas nem sequer expandiam para fora da localidade, tinham influência na localidade, ou seja, em Beja houve. Quando é que, por exemplo, o Alentejo começa a aparecer na televisão? Só começa a aparecer na televisão quando começam as reuniões da reforma agrária e quando começam a ocupação das terras. Porque até aí o Alentejo não existia, o Alentejo não fazia parte da Revolução. E quando começam as ocupações, aparece noticiário, todos os dias o Alentejo aparece na televisão. Reuniões em Beja de agricultores e de pequenos agricultores e de trabalhadores rurais. E pronto. Depois, a reforma agrária instalada, começa a desaparecer outra vez da televisão o tema. Quando é que volta a aparecer? Quando é a desanexação, ou seja, quando é a entrega das terras ao latifundiário, aparece outra vez o Alentejo, e aí aparece outra vez todos os dias na televisão, fortes cargas policiais, etc. Por isso, claro, em Lisboa é que de facto aparece a notícia, era em Lisboa, a notícia era em Lisboa, a novidade estava sempre em Lisboa. Muita também, e também havia muita notícia. Houve uma altura que havia muito da notícia das colónias, dos países de Angola, Moçambique. Por causa de quê? Por causa dos retornados, que os retornados era outra fonte de notícia muito importante e que a televisão considerava que era importante ouvi-los e, portanto, eram muito entrevistados e houve ali na altura da ponta aérea não se falava de mais nada. Portanto, a notícia também tem modas. Então, umas modas hoje, outra moda amanhã é outra coisa. E conforme o interesse, assim aparece mais ou menos. Mas lá está, apareciam muito mais imagens da chegada ao aeroporto do que, por exemplo, dos problemas, que eram muito mais graves. Os problemas aqui da chegada eram um problema que não tinha importância nenhuma. Era um aeroporto superlotado. As situações que se passaram em Angola, por exemplo, ou na Guiné poucos registros há. Em Moçambique também muito pouca coisa existe, filmada, por exemplo, pela RTP, e em Angola também não há muita coisa. E essa notícia também chegava cá um bocadinho atrasada e às vezes até deturpada. Agora, esta questão da informação, né, para nós foi tão importante que o MFA, através da 5ª Divisão, criou a CODICE, que era a Comissão Dinamizadora Central, que depois tinha uma parte só dedicada à informação e aos programas de televisão e ao cartaz. O cartaz foi uma coisa muito desenvolvida na altura, porque era uma forma de se chegar às pessoas e, portanto, o cartaz, o flyer, o panfleto e o MFA tinha um jornal, um boletim do MFA, tinha os panfletos que fazia permanentemente, a informar o que é que estava a fazer, e depois tinha muito cartaz.
muito cartaz para colar, e eu colei muitos cartazes, e a tropa ia colar cartazes, levava um balde de cola e tocava a colar cartazes, lá naquelas aldeias, lá em Vila Real, a gente colou muito cartaz. Na altura eram cartazes que, eu penso que o Vespeira era quem desenvolvia, e o Manta era quem fazia mais cartazes. Eu acho que eles produziam um cartaz quase por semana, e todas as semanas, conforme a situação evoluía, eles criavam uma visão artística do problema. Ou era o Portugal do imigrante, ou era o Portugal em marcha, há uma série de cartazes que são o fruto do andar da história no momento, e que são criados ali, vamos fazer um cartaz porque isto agora é preciso colar na rua um cartaz deste. E colava-se, o povo está com o MFA, sei lá, imensos cartazes, e há uma série de cartazes do Abel Manta, que é apresentar Portugal a Vossas Excelências, e então, uma série de cartazes que são cartazes que são cartoons, com uma qualidade excepcional e artisticamente impressionantes, e que retratam de facto do que se estava a passar na altura, e que são um retrato fiel do que se estava a passar na altura. Eu acho que na altura foi um período da nossa história em que se desenvolveu muito, por exemplo, as artes plásticas, e que apareceu muita gente que, se não fosse isso, não tinha aparecido. Se não fosse o 25 de Abril, nunca teria aparecido. Porquê? Porque se deu muita importância à cultura e às artes, e sobretudo deu-se importância não só àquela gente muito importante, que já era conhecida e que já tinham grandes currículos, mas, por exemplo, aos alunos da ESBAL, que fizeram trabalhos deliciosos e coisas lindíssimas, que neste momento têm um valor incalculável em termos de obra de arte, como o painel de Santarém. Tudo obra de... Ali no fim de semana vamos ali comer umas castanhas e beber uns canecos, e a comer uns chouriços assados, e pintamos ali umas obras. E nós temos obras, a associação tem um património em obras de arte que é um património invejável. Os murais, foi pena, os murais é uma coisa que é sempre uma pena, não é? Porque já os romanos se queixavam disso, pintavam os frescos e depois aquilo desaparecia tudo. Porque é uma coisa que não se pode guardar. E como não se pode guardar, estão ao ar livre, vão-se degradando, e depois a seguir vêm umas obras e deitam-nos abaixo. Há um registro dos murais e há um registro fotográfico, a associação também tem, mas de facto é uma pena. Há murais que alguns não prestavam para nada, alguns não tinham qualidade, não tinham sentido estético, não tinham sequer mensagem. Outros foram murais importantíssimos e com alto valor gráfico, sobretudo gráfico. Agora fala-se muito em grafismo, aquilo eram obras de grafismo importantíssimas. Cada é que vai à frente um dia 2 vezes. O que é que aconteceu? Havia uma estrutura sindical, já existia, com algum peso, porque tinham-se feito algumas ações anteriormente, e havia uma organização essa que era controlada e muito pelo Partido Comunista. Quando há o 25 de Abril, essa organização sai para a rua, quer dizer, sai da clandestinidade de um momento para o outro, ou seja, no minuto. Sai no minuto, quando o Marcelo é metido na Chaimite, eles já lá estavam. E aí, se formos a ver, os primeiros comunicados que aparecem, há comunicados que saem ao mesmo tempo que os primeiros comunicados quase do MFA. Dos trabalhadores da cidade de Lisboa, o PCP lança também logo um manifesto. Há vários manifestos que saem no dia 25 de Abril, durante o dia, e que saem, por exemplo, ao contrário dos outros partidos que não emitem. O PS também emite mas já emite já muito mais tarde. O PCP, mas nem é tanto o PCP, a União dos Sindicatos de Lisboa, e a União dos Estudantes, não era, como é que é, os trabalhadores, o MJT, Movimento da Juventude Trabalhadora, lançam comunicados praticamente em cima do acontecimento. Ou seja, já tinham uma organização que permitia ter alguém, ou um grupo de pessoas que escrevesse um documento, que o imprimisse e que andasse já a distribuir na rua. Por isso, esse avanço é um avanço
que dá ao Partido Comunista, no caso, uma vantagem muito grande, e um poder de tal forma organizativo que pressiona, que consegue pressionar o movimento das Forças Armadas, consegue pressioná-lo e obrigá-lo a ir para determinados caminhos que não eram eventualmente aqueles que o MFA teria pensado, apesar de no programa não ter fugido do programa, eventualmente haveriam coisas que não seriam bem assim, mas que o povo força, e o povo força não é espontaneamente, ao contrário do que muita gente pensa, é com a organização que estava montada e que aproveita ali uma rampa para sair para a rua e sai para aquela porta e sai com uma força muito grande e não deixa, de facto, que o próprio MFA, por vezes, faça ou determine as ações. Ultrapassa o próprio MFA que nessa parte tem mais dificuldade, porque o MFA é uma estrutura militar, isto é fácil dar ordens, mas depois organizar e dar ordens sempre assim que são ordens, parece que toda a gente está de acordo com aquilo que se está a mandar fazer, é outra habilidade. E essa habilidade eles tinham-na porque tinham a organização dos trabalhadores e conseguem fazê-lo muito bem.